Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, estamos no 40º, é isso? 40º episódio, hein? Episódio do nosso podcast. Aqui do meu lado direito, o meu irmão Fábio. Boa noite, pessoal. Finalmente reencontramos a vitória. O Corinthians Estava com saudade. Abraçando esses 3 pontos novamente, retomando este lugar que é teu, que é o 7º lugar, que tá lá, tem se mantido no 7º lugar nos últimos 3 rodadas aí, mais ou menos, né? E agora nós, tá lá, vamos pras cabeças, é isso aí. O Corinthians se animou hoje, hein? Infelizmente não tem muitos jogos para chegarmos na cabeça, né? Mas se tivesse, quem sabe? Fala o seu destaque da partida, por favor. O meu destaque é que essa partida, ele foi um duelo, um confronto de titãs, assim, de titãs, de realmente duas forças gigantescas. Não vou nem falar da história dos times, mas neste mesmo campeonato, tanto o Internacional quanto o Corinthians foram líderes em algum ponto do campeonato. O Corinthians eu lembro, do Inter não. O Inter foi lá no começo, lá pela 10ª rodada era líder, e aí perdeu 6, 7 seguidas, e inclusive aquela pro Corinthians que cedeu a liderança pro Corinthians. Então isso demonstra a força da camisa dos dois times, a força da camisa, porque em campo nenhum dos dois times estava demonstrando muita coisa, apesar que hoje o joguinho não foi tão mequetrefe assim quanto o jogo do meio de semana aí, né? O jogo passado foi bem mais fraco que esse. Mas os dois times chegaram ali, é verdade, com o Argel ainda, técnico. Com o né? Argel. E depois com o mesmo Argel ele caiu muito o Inter. Isso. E, enfim, eu lembrei agora. Inclusive cedendo a liderança pro Corinthians quando na última vez se encontraram. E inclusive o Inter tem o privilégio de ser um dos poucos times neste campeonato de 2016 que perdeu 6 pontos, todos os 6 pontos, pro Corinthians. É um privilégio. É um privilégio. É pra poucos. É pra poucos e já tá fechado o grupo, porque os próximos 2 que o Corinthians vai enfrentar tiraram um ponto do Corinthians no primeiro turno. Quem fez isso foi o Inter, América Mineiro, Santa Cruz e o Sport. Desses, 2 já estão rebaixados, o terceiro, a gente começou a fechar o caixão hoje, hein? Bom, o meu destaque da partida vai pro garoto, o Léo Jabá. Ele entrou e em 5 minutos, né? O Oswaldo deu 5 minutos pra ele ali e ele mostrou, numa única vez, numa única jogada, muito mais do que os nossos atacantes têm mostrado ultimamente, né? Ele deu um chute perigoso, disputou a bola, enfim, e com o zagueiro do Inter, um lance que parece fácil, mas não é fácil, né? A gente viu esse ano quantas vezes isso acontecer. O Romero não faz isso faz tempo, o Marquinhos Gabriel, então, enfim, nem se fala. Até porque o Romero tem jogado muito ou pelo meio ou pela direita, e ele não chuta bem daquele lado, ele chuta melhor pelo outro. Não, mas de qualquer lado. Ele chuta bem, né, de qualquer lado. Não tô falando daquele lado específico. Meu comentário não é, olha, o Jabá foi bem naquele lado. Não, ele entrou bem, mostrou personalidade. Sim. Foi um lance bonito. Eu fico com aquele gostinho de queríamos ver mais Jabá nesse campeonato, né? Vamos ver mais Léo Jabá, deixa claro. Queremos ver mais Léo Jabá neste campeonato. E mais garotos, né? Enfim, ele entrou com vontade, querendo mostrar serviço, enfim. E a gente viu, principalmente no jogo passado, que me deu um nervoso desgraçado ver aqueles jogadores com salários altos, com um certo nome, né? Nenhum deles consagrados, mas também nenhum deles começando e fazendo jogando com desinteresse completo o jogo passado e de repente em poucos minutos o garoto mostrou ali num chute que o Danilo Fernandes fez uma defesa espetacular e no rebote o Marquinhos Gabriel também deu a chance pro Danilo fazer outra defesa. E, enfim, o meu destaque fica aí pro Léo Jabá. Eu gostaria de pensar, mas não penso, que o Oswaldo fez isso por algum lampejo de criatividade, que seja uma professor pardalice dele, falar, vou inventar, vou testar os moleques agora. Mas eu sei que não foi isso, que na verdade é a necessidade que é a mãe da invenção e que não tinha os caras no banco, né? Tá todo mundo suspenso, etc, blá blá blá. O Guilherme fazendo greve, talvez por causa do salário, não sei, mas não tava lá no banco. O Oswaldo desde o começo falou que não ia colocar por opção tática.
Então, sobrou pros moleques mesmo, não tinha mais quem pôr. É, Pelo menos foi os moleques ao invés do Gustavo, né? Ele mostrou muito mais talento pro gol, apesar de não ter marcado o gol, o Léo Jabá, e o Gustavo também não marcou, ele teve muito mais chance que ele, né? Mas ele fez um chute muito mais perigoso, qualquer chute que o Gustavo deu, enfim. Vale lembrar que a gente elogiou o Gustavo no primeiro jogo dele também. Não, elogiou. E ele marcou um gol que não foi validado. Enfim, também tem que se falar isso. Mas duas coisas sobre o seu comentário. Eu já li na internet, o Guilherme, o Osvaldo já tem dito que não foi uma opção técnica dele, mas que o Guilherme sentiu e tal, não estava confortável para disputar a partida. Enfim, ficou um mistério aí, né? O segundo comentário que eu ia fazer é esse. Que uns minutos antes a gente comentou, né? Pô, ele podia colocar o Léo Jabá aí nesse finalzinho e tal, ou o Isaac, enfim, a gente quer ver o garoto. E ele colocou, então é legal. Ele já tinha colocado 2 garotos, e aí a gente meio que brincando, falou, pô, queria ver o Léo Jabá aí. Achando que não ia acontecer, né? O Oswaldinho que tem aquela escuta aqui em casa e tal, né? Pra poder ouvir não só a Irmandade, mas os bastidores da Irmandade. Falou, pô, vou colocar ali, vamos ver o que eles acham aí. E o Jabá não fez mal não, né? Fez bonito. Demonstrou a raça, que é o que a gente quer, né? Garoto criado no terrão com certeza vai demonstrar raça, pelo menos isso. Bom, vamos falar mais especificamente da partida, dos lances, enfim. O Corinthians começou melhor, enfim, começou mostrando mais vontade. Eu lembro que logo aos 2 minutos você já falou, nossa, tá jogando bem melhor do que o jogo passado. Eu falei, calma, são apenas 2 minutos de partida. Tem 2 ressalvas. Um eram 2 minutos de partida e outro a gente tava comparando com a partida passada, né? Que, pelo amor de Deus, foi uma lástima. Até me exilei em outro estado pra não ver esse negócio aí. Mas, sim, demonstrou mais atitude. E logo no começo o Marlone entrou pela esquerda e fez aquilo. Quando ele tá pela esquerda, né? Quando ele vai entrando pela ponta esquerda, pela lateral esquerda, ele faz o quê? Ele toca pra dentro e bate ali daquela ponta da área, ele chuta. Né? Quando ele tá na direita, ele puxa pra linha de fundo e cruza. É o que ele gosta de fazer, mas... Você tá entregando os truques do Marlone. Eu tô entregando todos os truques do Marlone. É que ele já usou aqui e no resto do campeonato ele não vai usar de novo. Mas de repente os adversários não perceberam ainda. Você tá entregando ouro pros adversários. Poxa, foi mal aí, Marlone. Invente novas táticas aí, porque a sua eu já manjei e acabei de entregar o ouro. Bom, mas o Corinthians no primeiro tempo teve uma chance com o Marlone, teve uma chance com o Romero também. Teve uma chance com o Romero. Romero meio apagado na partida. Aquela coisa, correndo pra caramba e errando pra caramba, sempre aguerrido, mas faltando categoria, né? E a melhor chance foi com o Camacho, que chutou com o pé errado ali numa triangulação entre ele, o Fagner e o Marlone, que tava já na direita nessa hora, né? O Marlone e o Marquinhos Gabriel estavam invertendo às vezes. Eles fizeram bastante a inversão, né? Eles mudaram algumas vezes, não foi? Sim, foi 2 vezes durante o primeiro tempo, aí depois no segundo tempo ficou meio mais fixo, né? O Marlone na esquerda, o Marquinhos na direita, mas funcionou bem ali. E se o meio-campo estava um pouco deficiente de criatividade, de criação, porque não tinha ali o Rodriguinho, o Guilherme, os caras um pouco mais que movem ali o meio do meio de campo, né? O Camacho e o Wendel estavam lá tentando fazer, às vezes o Wendel ainda tentando aprender a posição, nitidamente tentando encontrar o espaço dele em campo. Tentando esquecer que ele era lateral às vezes, né? Mas eu acho que o Wendel é um cara dedicado, é uma experiência que vale tentar, talvez, com um prazo um pouco maior, até para permitir que a gente possa dar espaço para o Arana sem perder o Wendel no time, né? Eu acho que o Wendel tem categoria o suficiente e raça o suficiente para brigar ali no meio, mas vai precisar aprender a posição, talvez numa pré-temporada, fazer isso direito, né? E bom, para mim, nesse primeiro tempo também ficou claro que o Christian conhece mais a posição de volante do que o Williams, né? Eu não acho que ele tenha jogado assim espetacular, não foi o melhor, nem nada disso. E falta para ele o que ele tinha de melhor, na verdade, no início da carreira, na passagem dele pelo Corinthians, que é a raça, aquela energia que ele passava pro time, ele não tem, né? Sim. Ele tá um jogador pela bola e não pelo joelho do cara. Né? Ele tá um jogador meio toca de ladinho e tal, mas ele sabe se posicionar, não faz nenhuma grande besteira como o Williams faz, né? O Christian, ele teve em alguns momentos deste ano ainda alguns jogos bons, mas teve também alguns jogos muito ruins, que ele errava passes, entregava muito ouro, e ele se transformou num primeiro volante falteiro
Mas sim, que tem uma noção de campo muito melhor que o Williams, mas isso não é difícil. E principalmente parece que ele está mais ciente das próprias limitações que hoje ele tem, que ele não tinha tanto no passado, né? Ele era um cara que criava um pouco mais, tinha um toque de bola melhor. Um chute de fora da área poderoso. Bom. O São Paulo que o diga, né? Mas hoje ele parecia ser um cara bem ciente das limitações, não estava tentando inventar nada demais, fazia os toques mais fáceis assim e não tentava inventar muito. Que é um dos erros constantes do Williams, né? Ele pega a bola e acha que virou o Messi. Que sai driblando todo mundo. E, enfim, não dá certo, né? Bom, mas nesse primeiro tempo o Corinthians chegou algumas vezes e o Inter não ameaçou de verdade o gol. Teve aquela falta que o Walter saiu bem esquisito naquele lance. Não foi nem falta, foi uma... Foi uma falta que cruzou. A bola deu uma desviada. Ou foi um cruzamento. Foi um cruzamento que o desviou no Marlone e aí... O Walter ficou catando mosco, olhando para os holofotes, sei lá. O Arana também ficou sem saber se batia na trave ou na bola ou aonde. A bola quicou na pequena área e assustou aí os nossos coraçõezinhos. Mas a verdade foi que o Corinthians controlou o primeiro tempo bem, teve quase 70% de posse de bola. 70% de posse de bola? Foi 68% de posse de bola do Corinthians no primeiro tempo. 68%. E o Inter, apesar de não assustar muito, assim, é aquela coisa, né? O Corinthians hoje é muito suspeito, então você acha que qualquer timinho mequetrefe vai com uma bolinha safada, vai lá e faz, né? Como quase foi aí com essa bola aí que... Como foi, inclusive, no jogo passado. Como foi, inclusive, no jogo passado, né? Mas foi isso. E no segundo tempo também não foi muito diferente disso. No segundo tempo, acho que os dois times caíram bastante, né? O Corinthians mesmo também não foi tão arisco quanto no primeiro. O Corinthians começou de novo mostrando um pouco mais de ímpeto, mas com menos lances agudos, né? Menos lances de dominava gol, o jogo, assim, mas não teve esses 3 lances, pelo menos, que teve no primeiro tempo. Mas tudo bem, porque... Pelo menos até o momento do gol, né? E aí um dado momento, um cruzamento do Wendel, eu acho, né? O Romero levantou os braços, se jogou e o juiz comprou, falou, beleza, vou dar esse pênalti aqui, vamos lá. Os caras vão errar mesmo, vão marcar pra dar uma emoção pro jogo, sei lá. E o Marlone, inspirado pelo prêmio pela indicação ao prêmio que ele ganhou hoje aí... Não, mas calma aí. Você acha que não foi pênalti? Só pra deixar as coisas... Eu acho que não foi. Eu não vi um lance... O ângulo que eu queria ver pra bater o martelo definitivamente, eu não vi. Não fica em cima do muro. De tudo que eu vi, realmente, eu acho que não foi pênalti. Pode ter uma imagem aí que me prove o contrário, mas eu não pude vê-la ainda. Mas assim, também... botar esse lance na conta do juiz, enfim, o Internacional vai chorar, porque eles têm que chorar mesmo, eles estão lá atrás na tabela. Eles já estão tentando contratar o Netflix para fazer um programa fixo no Netflix de streaming de lances do Corinthians roubado em cima do Internacional. Porque DVD já tá fora de moda, exatamente, né? Põe no Netflix. O Inter tá fazendo um canal Netflix já disso aí. Bom, é mais um desses aí para entrar no canal deles, então. O Marlone bateu o pênalti, bateu bem, bateu com categoria. E antes de bater o pênalti, ele bateu no peito e falou, é minha, eu vou bater, eu vou fazer. Ele já tinha batido o pênalti esse ano? Eu não lembro. Já tinha errado. E saiu comemorando, demonstrando o patrocinador, apontando aqui, né, pro patrocinador na barriga dele ali, tal. Eu não sei se ele quis dizer que ele colocou pra dentro do gol, e aí, como fala na nota, foi caixa, né? Põe pra dentro é caixa. Mas, ou se ele tava cobrando salário atrasado, falou, põe na minha conta aqui na caixa. Não sei qual que era o ímpeto aí dele de apontar pro patrocinador, ou se tá ganhando um extra por fora, não sei. Ou tentando ganhar um extra, né? Não interessa, ele fez o gol de pênalti, coisa rara esse ano pro Corinthians. Comemorou, e foi isso, né? Aí depois disso o Corinthians parece que ficou mais à vontade na partida e o Inter mais nervoso, não entender. E aí os lances começaram a aparecer a favor do Corinthians, né? O Marlone logo em seguida chutou uma bola na trave, um belo chute de fora da área. O Corinthians, naquela jogada que você... deu aquela relaxada e tal, né? E aí o Inter ficou nervoso, errando passes ali, gerando alguns contra-ataques. Num desses o Marquinhos Gabriel pegou, tocou ali na esquerda, né? E o Marlone fez a jogada tradicional dele quando ele tá na esquerda.
toca pro Cortou meio, pra chuta dentro, pra direita, chuta com a perna direita forte. Aquela bola que faz a curva, assim. Isso. E fez a curva bonita e pegou na trave ali, né? Um bom lance para mostrar aí nos melhores momentos depois aí, no programa de comemoração dos sei lá quantos anos do Bem Amigos. Aí vão mostrar bastante esse lance. E falar que, nossa, o Marlone joga muito, o Marlone joga pra caramba. Pô, se o Casagrande estiver lá, o que ele vai falar? Não, o Marlone vai... A melhor contratação. Olha, eu sempre gostei do Marlone. O Marlone, pô, quando entra, sempre faz alguma coisa. O que não é verdade. O Marlone faz alguma coisa de vez em quando. A torcida adora o cara, idolatra o cara. Porque, né, ele, principalmente na arena, parece que ele gosta realmente de fazer. Ele só faz golaço. Mas ele desaparece também em muitos jogos. Sempre que ele é titular, ou quase sempre, hoje ele era titular, não desapareceu. Mas ele tem esse hábito de desaparecer também. Até meio ridículo depois do jogo, ele na entrevista perguntaram, pô, o Osvaldo, né, tinha bradado, falamos, recuperamos o cara, né, não sei. Um jogo só não recupera ninguém. E o Marlone falando, não, recuperar não, nunca saí, nunca fui embora, tô sempre jogando pra caramba, não. Mas ele falou que caiu de produção lá depois do jogo do Santa Cruz, que a viagem foi longa, ele cansou, tava calor. Esse jogo foi quantos meses atrás, cara? Que ele tava cansado ainda, pô. Que absurdo os caras falarem isso. Mas tudo bem. Eu gosto do Marlone, acho que ele tem potencial. Não sou esse fanzaço dele, como a torcida inteira parece ser, de bradar o nome dele, de achar que agora vai. Mas é um cara que tem sido útil pro Corinthians esse ano, principalmente com a falta de talento que tá acontecendo aí. E não à toa, né? Foi eleito por nós, pela Irmandade. Original. Na Irmandade. O melhor jogador da partida, o melhor em campo, o Marlone. Vai ganhar a fotinho dele lá no nosso Facebook. Já ganhou, já Instagram. ganhou, já tá lá. Parabéns, Marlone. Uma boa partida hoje. Continue assim. Inclusive, vamos aproveitar aqui o ensejo para falar um pouco do pessoal comentando no live, né? Bora. Vamos ver. Pega comentários aí. Vamos lá. O Márcio Ferreira Pereira, nome que rima aí, falou: eu gostaria de ver o Fernando Diniz no Corinthians. É uma aposta arriscada, hein? O Fernando Diniz faz trabalhos razoáveis quando ele tem bastante tempo para fazer isso. Os técnicos do Corinthians não têm bastante tempo. Mas isso ele foi em resposta ao Ranieri, que fez a pergunta. Com toda essa molecada, o perfil do Fernando Diniz pro ano que vem não agradaria? Para comandar a molecada, o Fernando Diniz? Não, para mim não agrada, não. O Valdir Oliveira falou que boa noite, ele gostaria de ganhar a camisa. A gente daqui a pouco fala como é que você faz para ganhar essa camisa aí, Valdir. Tá bom? Mas tá em todo o nosso Facebook. É fácil, é muito fácil ganhar a camisa, é muito fácil. Aqui, ó, foi o Luan Silva que falou, Marlone jogou muito, mas o time inteiro é ruim. O Cláudio da Cruz deu um salve pra gente. Salve, Claudião. E vamos explicar então pro Valdir como é que ele faz pra ganhar a camisa. Como que ele faz pra ganhar a camisa, Guilherme? É muito simples como é que o que ele tem que fazer pra ganhar essa bela camisa do Corinthians, que é, levanta aí pro pessoal do live ver, é muito simples. Ele tem que dar um curtir na nossa página do Facebook, lá na nossa página também encontrar a postagem original da foto oficial, né? A foto oficial, melhor dizendo, da camisa. Curta a postagem oficial e nos comentários marque 3 amigos. E marque os amigos, dê uma chance pros amigos, vocês podem dividir a camisa. A ideia de marcar também é essa, dar uma chance para todo corintiano ganhar essa camisa aí. Porque esse item ele é único, só existe este no mundo, esta camisa com essa marcação Irmandade Corintiana, nem nós da Irmandade temos uma para usar, né? A Outlets Lima cedeu essa camisa pra gente, mandou fazer, trouxe aqui pra gente, né? Mas só deu uma aí, ele devia entregar uma pra cada membro da Irmandade. Precisam cobrar esses caras aí da Outlets Mas Lima. não, eles mandaram só pra gente sortear, então vocês vão ganhar e a gente vai ficar olhando. Mas é isso aí. Mas é simples. Inclusive a foto oficial, você entra na nossa página do Facebook, é o primeiro post lá, é fácil. É o post que aparece uma camisa ali também. E já aproveitando esse pequeno intervalo aqui, vamos escutar o áudio que recebemos dos nossos colegas de Irmandade. Saiu um peso, né, cara? Ganhar do Inter dá um certo alívio. Ajudar os chorolados a cair, porra, uma coisa boa. Pelo menos uma coisa pra salvar este ano, né? Já o gol do Marlone também ser indicado. Enfim, são pequenas coisas. Sei que o Corinthians é muito maior que isso, mas é isso aí. Bola pra frente, esperar que um próximo ano seja melhor, que o planejamento seja feito de melhor forma e tal, e que as contratações vinguem, né? Porque, porra, contratou um monte de cara que não deu certo.
É isso aí, cara. Um grande abraço a todos aí. Um abraço, nação. E. Vou deixar uma perguntinha. Vocês acham que o Oswaldo deve continuar pro ano que vem? Eu acredito que não, mas quais seriam os técnicos? Qual seria o técnico ideal para comandar o Corinthians no próximo ano? Dê ideia, sugestionem. Fala aí, amigos da Irmandade que estão na mesa, boa noite. Não foi aquele puta jogo do Corinthians, né? Mas valeu 3 pontos, né? Ótimos 3 pontos ainda mais em cima do Internacional aí, cada vez mais ladeira abaixo e indo para a Série B. Achei a partida boa ali nos primeiros 25 minutos, com o time mais ligado, ofensivo, né? Algumas boas jogadas ali com o Marlone, o Guilherme Arana, achei que entrou bem no jogo. Já o Wendel acho que não funcionou muito bem ali no meio de campo. E aí faltou aquela criatividade para dar aquele volume de jogo que a gente precisava no resto da partida, né? A questão do pênalti também achei que foi Mandrake, mas considerando aí que a gente nos últimos 5, 6 jogos fomos prejudicados, uma hora a sorte tinha que soprar a nosso favor, né? Então, acho que vamos comemorar aí. Gostei da atitude do Marlone chamando a responsa ali, acho que ele foi o grande jogador aí, principalmente no segundo tempo, né? Nosso indicado ao Prêmio Puskás, e espero que ele faça mais partidas como essa. Eu quero saber qual foi a impressão de vocês dele e especificamente dessa tática do Oswaldo para tentar colocar o Wendel no meio ali. Achei que não funcionou, queria que vocês comentassem mais sobre isso. Grande abraço a todos e, por último, põe no DVD, tá? Bom, primeiro o Marcelão parecia que tava numa festa infantil, né? O Marcelão tava lá no altas carrossel, horas numa festa infantil. Em cima do cavalinho ali, comendo uma pipoquinha, tomando Guaraná e comentando o jogo do Corinthians, né? E perguntando pra gente se a gente acha que o Oswaldo deve ficar pro ano que vem. Mas isso é a pergunta mais fácil possível. Eu não acho que ele devia ficar, não. Eu quase diria que ele não devia ficar nem pro próximo jogo, mas agora já vai, né? Enfim. Falta pouco para acabar o ano, eu acho que ele pode acabar esse campeonato. Como a gente já falou no podcast anterior, a diretoria devia agradecê-lo, muito obrigado, dar aquele tapinha nas costas e falar até um dia, meu amigo, quem sabe. O Corinthians está com um risco sério de, se não mudar as coisas, no ano que vem, tá onde o Inter tá hoje, né? O Inter tá na degola, tá 3 pontos atrás aí dentro da zona de rebaixamento, com 6 pontos para ser disputado. Então tá bem complicado aí. E acho que o Corinthians corre um risco sério, se não mudar as coisas, de ter algo parecido ano que vem. E aí você vê aqui que o Inter fez. O Inter investiu em um cara como o Argel, que é um técnico mais ou menos da nova geração, mas com uma mente antiquada. E investiu no seu próprio passado, o Celso Roth, que é o equivalente do Oswaldinho deles. E não deu certo. E agora colocaram o doido lá. E agora colocaram o doido. Investiram o doido motivador, o Lisca, que salvou aí o vovô do rebaixamento da Série B ano passado. Mas hoje não deu certo, você já viu, né? Então acho que o Corinthians tem que trazer algo novo. Essa coisa de ficar investindo naquilo que já deu... no cara que deu certo 10 anos atrás, 15 anos atrás. E no técnico que tem um perfil mais adequado ao futebol moderno. E olhar pro elenco e saber avaliar o elenco e saber como posicionar esse elenco. Porque o Oswaldo às vezes coloca o time todo pra frente e a defesa fica sem proteção. E o Oswaldo, poxa, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas ele desenvolveu ao longo do tempo, assim, ele foi de um cara que me parecia ser um cara conversador, que conversava com o jogador e tal, pra muitas vezes ele ter atitudes do tipo, não, eu que tomo decisão aqui, eu que banco e não sei o quê. Eu vi ele fazer isso no Flamengo e fez isso essa semana também aí no Corinthians. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu continuo achando que teria que investir num cara, acho que o Roger, continuo achando que seria o cara mais indicado para esse time hoje, pra mim. Eu concordo. O técnico ideal era o Mano Menezes, mas ele tá no Cruzeiro, enfim. Era o Tite. O Tite. Não, esse é dos sonhos. E o Tolói, o nosso Tolói, também deixou o comentário dele, perguntando sobre a posição, falando do posicionamento do Wendel, né, que você já falou um pouco aí no comentário, disse que não foi pênalti, e eu também achei que não foi pênalti. E ele jogou esse pênalti na velha lei das médias, né? Aquela história toda da filosofia medieval, o que vai volta, o que vem foi, enfim. Que o Corinthians foi prejudicado algumas vezes pela arbitragem esse ano, então... Se for prejudicado, uma hora a vantagem vem a nosso favor. Fica elas por elas. Enfim, só para
eu dar o meu comentário aqui sobre o Wendel. Acho que ele fez uma partida razoável, né? Uma ok, assim. Dentro das possibilidades que haviam no elenco, acho que até que o Oswaldo tirou um bom coelho aí dessa cartola. Eu acho que não é uma coisa para ser feita sempre, é para ser feita de repente em um ou outro jogo, de repente durante uma partida poderia ser uma opção e tal. Enfim, é ok, não vejo isso como isso tendo uma continuidade. A não ser que a gente não contrate ninguém, né? Não, mas já contratou o tal do Wagner, né? Enfim, Mas ele já assinou? Já pôs a tinta no papel? Ainda aí? não. Ainda não. E, enfim, ainda temos o Rodriguinho, temos o Guilherme, temos o Giovanni Augusto. Sabe-se lá até quando. E se você for pensar nesses jogadores, até que na média o Wendel foi bem. Eu acho que, assim, para a primeira experiência dele no meio, ele demonstrou ali que estava tentando, estava se encontrando ali, né? Sobre o Marlone, né? Ele trouxe também, levantou que o Marlone ganhou o prêmio Puskás, né? Ele ganhou a nomeação para o prêmio Puskás, né? Quantos são os finalistas que tem pro prêmio? Eu não vou saber o nome que são, mas tem o Messi, tem o Neymar, tem um jogador do Irã, tem um jogador da África do Sul, tem... Mas enfim, dentro desse bololô todo, tá lá o gol do Marlone, o gol que ele marcou contra o Cobressal, né? Na Libertadores. Que deve ter sido talvez o ponto fase. Alto do Corinthians no ano, né? Foi essa goleada com o time reserva no jogo da Libertadores. Mas ali naquele momento o Corinthians parecia que estava se encaixando. Ia deslanchar. O Corinthians terminou o Campeonato Paulista invicto, né? Então eu tava bem ali. Até aquele momento parecia que o Tite perdeu o elenco, mas estava dando corpo para esse time, enfim, estava fazendo um bom trabalho. Aí o futuro mostrou que não era bem assim. E também até porque ele saiu. Mas aquele talvez foi o ponto alto e uma beleza de gol, enfim. Eu acho que todo corintiano tem que ir lá e votar. Vamos encher esse site da FIFA. Pô, se o cara vamos invadir, não é? Se o cara do Goianésia conseguiu ganhar né? Por que o cara do Corinthians não consegue? Pois é. Eu acho que a gente tem que torcer pra isso aí. É claro que o cara do Goianésia, todo o Brasil votou no cara, né? Sim, tem uma campanha forte na internet aí. Por Marlone, imagino que só os corintianos vão votar, mas se todos os corintianos votarem, já é muita gente e já se classifica. Em termos de apoio, eu acho que todos os corintianos apoiam mais do que o resto dos não corintianos, né? Não sei. Tem mais algum brasileiro? Tem o Neymar, né? Tá concorrendo Tem o Neymar. Não, mas fora o Neymar, tem mais algum brasileiro concorrendo? Não, você lembra? O que eu me lembro são os dois brasileiros concorrendo. Vamos lá, vai dar Marlone isso aí. O Golden Boy of Corinthians. E aí dá a chance da gente ganhar alguma coisa esse ano. Ganhamos o prêmio Puskás. O prêmio é individual, é pro jogador. Mas é só no que vem, né? Que entrega o prêmio. No começo do ano. Então... Mas enfim, o gol foi esse ano, né? Bom, mas falando de outro jogador do Corinthians, mas esse que não nos vai deixar saudade, enfim, e que tá de saída no Corinthians, que já saiu, parece, né? O Williams, que essa semana falaram que ele não joga mais e tal, apesar de ele continuar treinando. Um torcedor gravou, né, ele saindo do carro, indo trocar uma ideia lá com o torcedor, enfim, de uma maneira um pouco... Aquela maneira Williams, né? Não amigável. Que nem ele gosta de trocar ideia com os atacantes dos outros times, né? É assim que ele troca ideia. E depois desse momento aí, a diretoria se apressou e falou... Enfim, eu acho que a diretoria jogou um pouco pra torcida, faltam 3 jogos, o Williams realmente não deu certo, não tinha a menor chance dele ficar. Era um jogador que começava a aquecer, né, durante as partidas, a torcida já vaiava ele antes dele entrar em campo. E também é uma situação muito escrota pro próprio Williams, né? Ficar num time desse que a torcida não quer o cara. Ficou um ambiente totalmente desagradável. Ele já tinha que ter sido dispensado antes. Eu acho que insistiram demais no cara, queimaram demais o cara, deviam ter colocado ele pra esquentar o banco aí o resto da temporada. Ele não ia ter passado por isso, a torcida não ia ter passado por isso, e ele ia estar até mais valorizado na saída agora. E evitava esse constrangimento, né? Esse momento aí. Infelizmente não pensaram nisso. Que é bom que se diga que vários jogadores do Corinthians já enfrentaram a torcida, né? O Sócrates já fez isso, o Neto vivia fazendo isso. O Neto era uma brincadeira. Semana sim, semana não, a torcida... Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? E, enfim, o Rivelino também. Estou falando dos craques, né?
o Williams não se enquadra nessa categoria, ele não tem essa liberdade, né, que esses jogadores que decidem têm de enfrentar a torcida. Eu acho que a posição dele ali talvez deveria ter realmente ficado no carro e tal. Mas enfim, tá fora, não vai deixar saudade. Boa sorte pra você aí no resto da sua carreira. Mas me preocupa nessa história toda, é o que eu falei um tempinho atrás aqui, do posicionamento do Oswaldinho em relação a isso. Que em entrevista ele fez questão de falar, não, fui eu que tomei a decisão, não sei o que lá, blá blá blá. Meio que parece que tá querendo jogar um medinho nos jogadores, nos outros caras, e me parece que nesse momento o Oswaldo já não tem criado uma relação muito boa com os jogadores, né? E esse tipo de declaração não é o tipo de declaração que vai cair bem pra ele. É que o Oswaldo é curioso, né? A gente acompanha um pouco mais de perto, principalmente o início da carreira dele. Ele era muito cobrado pela falta de posicionamento, né? Durante boa parte da carreira dele, ele foi cobrado de não falar tanto, de não se impor tanto, de ser aquele cara conciliador, né? De muito blá 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 e de pouca ação. Eu acho que chegou mais nessa fase final da carreira. Fase final? Tô aposentando o cara aqui. Chegou nessa fase da carreira dele, ele achou que podia colocar a cara pra bater e podia ser mais expressivo vocalmente, digamos assim. E falando aqui de outra notícia que apareceu no Corinthians esses dias, a tal história do fantasma dos salários atrasados, né? Esse ano que o Corinthians parece que queria colocar as contas em dia e a desculpa era essa, até para a saída de tantos jogadores. Uma das desculpas era essa, né? E agora, nesse final de ano, voltou ao atraso de salários. É um mesinho de algumas semanas. O Roberto de Andrade falou que paga ou nessa semana ou na outra. Mas é uma coisa que chateia, né? Enfim, eu não gosto de quando o meu salário atrasa, eu acho uma puta sacanagem. Eu tenho a boa sorte disso nunca ter acontecido comigo, graças a Deus. Mas deve ser muito chato, porque, pô, o aluguel você tem que pagar em dia, etc. Se bem que esses caras não... Enfim, eles... Se não consegue guardar uma gordurinha de um mês ganhando no mínimo 60 mil por mês, é dureza, né? Esses caras ganham muito. Não, mas não é por isso que o salário tem que atrasar, né? Não, o que é justo, combinado, né? Não sai caro e isso é combinado, né? Enfim, apesar que sai bem caro também pro Corinthians. É bom lembrar que o ano passado o Corinthians ganhou o campeonato com muitos salários atrasados. Sim. Né? E eu acho que até isso que facilitou a saída de vários jogadores que passaram o ano inteiro com salários atrasados. E aí chegou uma proposta da China que ele ia ganhar muito mais e com muito mais garantias de receber em dia. Exatamente. E enfim, não pensou duas vezes. É impressionante um clube do tamanho do Corinthians, com a capacidade de publicidade que ele tem, com o nome, com a frente da camisa vendida, com as costas da camisa vendida, apesar do patrocinador não ter colocado. Mas acho que depois desse jogo eles vão voltar, né? O Corinthians estava jogando tão ruim que nem o Café Bom Dia queria estar lá. Colocar. Ele falou, não, vamos repensar aqui e tal. Talvez agora ele volte para a próxima partida, né? Vamos ver. Mas assim, com tantas possibilidades de arrecadar dinheiro, né? E atrasar salários é uma vergonha. Só fica clara a má administração do Corinthians. O ano passado mais ainda, e nesse ano dando as caras aí, né, atrasando salários, o que é um absurdo. Com essa vitória, o Corinthians, como a gente falou, retoma a 7ª colocação, chegou a cair até para 9º lugar durante essa rodada, né, ao longo do desenvolvimento dessa rodada, mas conseguiu se recuperar e se manter no 7º lugar. O Botafogo perdeu, o Atlético Paranaense ganhou, mas o Corinthians pega o Atlético Paranaense. Ganhando do Atlético Paranaense e de repente acontecendo alguma coisa com o Botafogo, o Corinthians pode chegar até em 5º já na próxima rodada, né? O Corinthians pode, em tese, até garantir um jogo com uma rodada de antecedência, uma vaga na Libertadores, se o G7 se configurar também, né? Com meia rodada de antecedência, né? Porque o G7 só vai se configurar depois, antes da última rodada. Mas aí a gente já tá sendo otimista demais pro que o time tem demonstrado, vamos pensar, né? o próximo jogo. Então o próximo jogo é sábado contra o Atlético Paranaense. Exatamente. Uma disputa pela essa vaga, essa 6ª vaga. Por enquanto, 6ª vaga na Libertadores. É uma disputa direta. O Atlético, na verdade, está em 5º, porque está com a mesma pontuação do Botafogo, mas tem lá os critérios de desempate a seu favor. E o Corinthians em 7º.
com 2 pontos atrás apenas. Ganhando, a gente passa o Atlético. Ganhando, a gente passa o Atlético. Sem precisar olhar os outros. Confirmar isso, mas acho que é isso mesmo. O jogo será sábado, de noite. Sábado à Um noite. pontinho só atrás dos caras. Passa Com folga! passa com folga aí. Bom, esse é o próximo jogo. E vai ser em casa, o que é um bom sinal, porque o Corinthians tem jogado muito mal fora de casa. Muito mal fora de casa. Tem jogado muito mal, mas fora de casa pior ainda. Pior ainda. E em casa, alguns caras parece que tem um brilho um pouco mais ativo aí. O Marquinhos Gabriel hoje jogou mais do que tem jogado nas últimas, 10 partidas. O Marlone jogou bem e por aí vai, né? Quem deu problema hoje foi o Fagner, né, cara? Mas isso fica para um próximo programa. E vamos falar das nossas redes sociais, Fábio. Por favor, lembre os nossos ouvintes das nossas redes sociais. As nossas redes sociais, estamos no facebook.com, como o pessoal do live está acompanhando aí, / Irmandade Corintiana. Estamos no SoundCloud / Irmandade Corintiana. Estamos no Instagram / Irmandade Corintiana. Estamos no YouTube / alguma coisa muito complicada, mas você digita Irmandade Corintiana que você acha a gente facinho. E estamos também no Twitter com Irmandade Timão. É isso aí. Se liga nas nossas redes sociais, acompanhe a Irmandade de perto e participe. Mande perguntas, comentários, nudes e o que mais você puder. Estamos esperando esses nudes que não vieram até agora, né? Nem nudes, nem vestidos. Não vê nada. Ninguém mandou foto pra gente ainda, né? Mas é isso aí. Sempre esperançosos, e um jogo como esse nos dá um pouco mais de esperança pra ver aí um Corinthians com um ano que vem melhor. O projeto Mundial 2017 ainda existe. Com o Léo Jabá marcando o gol, olha lá. O Léo Jabá marcando o gol na final lá, né? É isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Jabá!